Boa noite. O É Notícia recebe hoje o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara. Ele que foi governador por 2 mandatos do estado de Pernambuco. Presidente, muito obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui hoje. Obrigado, a alegria de estar aqui. Eu começo perguntando, pedindo para o senhor explicar para quem está nos assistindo, qual é a função do Banco do Nordeste, quem ele atende. A gente sabe que é muito conhecido na região do Nordeste do Brasil, mas estamos falando para um público maior aqui na Rede TV, então faço esse pedido ao senhor. Bom, o Banco do Nordeste é uma instituição pública, que já tem 73 anos, foi criado em 1952 e que tem como missão principal atuar na região Nordeste, nos 9 estados da região Nordeste, mas também o norte de Minas Gerais e o norte do Espírito Santo, que abrange o semiárido nordestino. E o banco tem atuado nesse sentido, de ser um agente de desenvolvimento, de redução de desigualdades, onde se busca chegar em todos os estados, chegar em todos os segmentos econômicos desses estados, desses municípios. São mais de 2.000 municípios que nós atuamos e pegamos todos os públicos. Nós vamos desde o microcrédito, que é o pequenininho que atua na região, até os grandes projetos de investimento, as grandes obras de infraestrutura, os grandes investimentos que acontecem na região. O banco normalmente é parceiro e financiador. E a gente tem tido resultados importantes nos últimos anos, tem sido realmente uma instituição que tem ajudado o Nordeste a crescer e como o Nordeste tem crescido mais do que o Brasil, tem ajudado também o Brasil a crescer. O senhor foi indicado pelo presidente Lula. Queria saber qual foi o pedido, qual foi a missão dada por ele ao senhor quando te indicou a esse cargo. Bom, o presidente Lula ele tem uma experiência muito grande. Está na 3ª vez como presidente da República e tem um olhar especial para o Nordeste. É uma região realmente que precisou e precisa ainda de muitas atenções, de muitos investimentos, e ele tem feito isso desde o início como presidente da República, desde o seu primeiro mandato ali em 2003. E como profundo conhecedor da região Nordeste, ele sabe também que o crédito é uma oportunidade para muita gente, desde o pequenininho, que nós atuamos no microcrédito, mas também dos grandes projetos estruturadores. Então, o que ele nos pediu? Fazer com que o crédito chegue a todos, fazer com que o banco cresça, que o banco crescendo, estamos chegando a muitos investimentos e nós temos cumprido essa missão. Tanto é que os resultados do Banco Nordeste desde 2023 são resultados bem interessantes, crescemos mais de 40% nos 2 primeiros anos. Agora, no primeiro semestre de 2025, tivemos um crescimento do nosso lucro de mais de 35%. Então, estamos num caminho interessante, ajudando o Nordeste a crescer, ajudando os estados e os municípios a terem oportunidade de crédito e ajudando muita gente a empreender, que é também uma grande clamor hoje da população que quer ter oportunidade de crédito mais barato, o banco também tem essa fortaleza de ter uma linha de crédito através do Fundo Constitucional do FNE, que é o Fundo Constitucional do Nordeste, que tem uns juros mais baratos, tem uma carência maior, tem prazos de financiamento também mais elásticos. Então, isso tudo tem ajudado o banco a crescer, mas tem também ajudado a população a empreender. E eu queria falar sobre um assunto que está na ordem do dia aqui no país, que é o tarifaço dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, Embora o Nordeste não seja o maior exportador de produtos para os Estados Unidos, mas tem um estudo do Instituto Brasileiro de Economia da FGV que aponta que as regiões Norte e Nordeste podem sofrer grandes impactos com esse tarifaço. Queria saber se isso de alguma forma já apareceu, já bateu aí à porta do Banco do Nordeste. Como que o senhor tem visto o possível impacto desse tarifaço para a região Nordeste? Bom, o banco ele tem também um escritório de estudos técnicos onde está se buscando realmente fazer uma série de simulações para até ver como será o impacto neste ano já, de 2025, até porque as medidas desse tarifaço começaram a vigorar agora, no mês de agosto, mas também as repercussões disso para os anos posteriores, porque nós vamos pegar alguns meses de 2025, já vamos ter, se continuar dessa forma aplicada, também no ano completo de 2026. Então, isso está sendo estudado, a gente quer estar muito próximo dos estados e dos municípios
buscando também ser um agente facilitador de alternativas. E a orientação que o governo federal nos deu, através das medidas que foram anunciadas pelo Ministério da Fazenda, é justamente que os bancos públicos, principalmente, eles olhem junto aos seus clientes, né, que atuam no setor de exportação, como podem ser parceiros nesse momento, como podem estar ajudando a não haver prejuízos que possam prejudicar o segmento econômico, e isso, com certeza, poderia afetar emprego e renda. Então, isso é uma coisa que o banco está tendo a capacidade de conversar com seus clientes que têm exportação para o comércio americano, de ver alternativas nesse momento como pode ser feitas e buscar realmente ser um agente facilitador dentro das orientações que o Ministério da Fazenda fez, que não é apenas para o Banco do Nordeste, né? É para todos os bancos públicos que atuam na região. Então isso envolve o BNDES, isso envolve o Banco Brasil, isso envolve outras cadeias econômicas. Então a gente está muito próximo dos estados, muito próximo dos municípios, do setor econômico, buscando realmente trabalhar em conjunto para minimizar prejuízos. E o senhor, além de presidente do Banco do Nordeste, ex-governador de Pernambuco, é economista. Então, eu queria aproveitar um pouco desse conhecimento do senhor para perguntar qual que é o caminho, não só para o Nordeste, mas para o Brasil, qual que é a melhor saída para o Brasil diante desse cenário de impasse com os Estados Unidos? Bom, o governo brasileiro está buscando fazer as coisas da maneira mais prudente nesse momento, né? O tarifaço não é uma coisa apenas comercial, tem também uma política por trás que não justifica, porque se fosse só pelas questões comerciais não havia nenhum tipo de justificativa para esse tarifaço, até porque o Brasil compra mais dos Estados Unidos do que vende aos Estados Unidos. Então o governo está com muito pé no chão em relação a isso, buscando realmente nesse primeiro momento ver e abrigar os setores que estão sendo mais atingidos a terem alternativas. Eu acho que isso é o que é mais prudente no momento, e a gente tem que fazer esse esforço coletivo para que, diante desse cenário que a gente enfrenta com o governo americano, ver alternativas, para não ficar tão dependente também em alguns setores desse comércio com os Estados Unidos. Então é isso que o governo federal tem feito, e eu acho que é o correto, é buscar realmente alternativas, seja no mercado interno, seja com outros parceiros comerciais, para minimizar essa dependência e que isso possa mais na frente ser cada vez melhor trabalhado caso continue a ocorrer. O senhor falou que o Banco do Nordeste atua tanto em microcrédito como em projetos estruturantes. Quero falar dessas duas pontas, mas começando aí por esses projetos estruturantes, falar sobre transição energética. A transição energética é considerada uma oportunidade grande para o Nordeste em termos de desenvolvimento e para o Brasil também, né? Queria saber em que pé que nós estamos nessa transição no Nordeste, como tem sido a atuação do banco especificamente nesse pilar da transição energética. Bom, o banco ele teve a oportunidade, tão logo começou essas discussões, e isso nós estamos falando de algumas décadas atrás, de olhar isso como uma oportunidade, né? Então, o Nordeste ele começou muito forte com a geração de energia eólica, até porque a quantidade de ventos que o Nordeste produz são os melhores do Brasil e um dos melhores do mundo. Então, o banco já teve uma atenção especial também às empresas, aos empreendimentos de energia eólica que lá começaram, e isso vai até hoje, como também, mais recentemente, a questão dos campos de energia solar. O banco também foi o grande agente financiador e continua sendo o grande agente financiador dessas usinas solares. E são duas energias limpas, renováveis, que se complementam, né, que atuam de maneira muito interessante, né, porque em determinado momento faz mais sol, em determinado momento venta mais. Então é muito importante ter essas duas matrizes ativas e sendo muito financiadas, né, com muita colaboração, como nós fazemos. E isso deu um boom, né? Hoje o Nordeste é exportador de energia limpa, e o banco atuou desde o início nesse processo. São mais de 30 bi que nós fomos olhar desde que isso começou, né, algumas décadas atrás. Então, estamos num caminho sem volta, porque energia renovável, energia limpa é um caminho sem volta para o mundo. E a gente tem que continuar a incentivar esse tipo de empreendimento, como nós já também incentivamos os desdobramentos do que está ocorrendo com energia eólica e solar, que são o início dessa produção de hidrogênio verde, que também é uma cadeia e uma matriz energética bem interessante para o futuro, não apenas do país, mas do mundo.
que, aliás, um considerado possível polo de hidrogênio verde brasileiro é justamente no Nordeste, né? É isso que se discute, de concentrar investimentos ali na região de Pecém, né, com relação a isso que promete ser o combustível do futuro. Vários estados do Nordeste já estão adiantados em parcerias, né, em termos de compromisso com muitas instituições privadas, inclusive de outros países, que estão apostando nisso e é um caminho realmente sem volta. E a gente vê muitas coisas já saindo no papel, seja no Ceará, seja na Bahia, seja em Pernambuco, seja nos outros estados que atuam na região Nordeste e que tem realmente esse potencial de energia renovável muito forte. Então, nós estamos muito atentos a isso também. Sabemos que é um caminho que precisa de um planejamento de médio e longo prazo também. Então, estamos cuidando do curto prazo, mas também muito atento nos desdobramentos disso para o futuro. E quais são os maiores entraves hoje para o desenvolvimento dessa agenda climática no Brasil e no Nordeste, especialmente? A gente tem ainda muito o que fazer, né? Não é uma agenda simples, né? O grande desafio atual é continuar o que a gente vê acontecendo já pelo governo federal, a preocupação que o presidente Lula tem de termos uma agenda de curto, de médio e de longo prazo, onde as políticas públicas possam estar presentes. Essa preocupação no crescimento econômico, que está acontecendo, né? 2023 e 2024 foram anos importantes de crescimento econômico, mas que o crescimento econômico ocorra com a agenda social também em paralelo. Não adianta só crescer economicamente se os indicadores sociais não forem nesse mesmo caminho. E a gente vê avanços bem significativos também no desenvolvimento social, com diminuição da pobreza. O Brasil novamente sai do mapa da fome, né? Isso é uma notícia extraordinária. E isso tudo tem que vir envelopado com o cuidado climático, com o cuidado com o meio ambiente, né? Então, a gente vê nas políticas públicas hoje, o banco também tem muito cuidado nos seus financiamentos, de estar sempre presente. Olhar o econômico, quanto isso é importante economicamente, para onde vai esses financiamentos, olhar o aspecto social desses financiamentos também, o que é que isso representa de melhoria na qualidade de vida da população, mas tendo uma questão da sustentabilidade, né, do meio ambiente protegido, presente também em tudo aquilo que a gente faz. Então, é uma agenda que tem que ter um desdobramento com muito cuidado, com muita prudência, mas sabendo que é uma agenda que não pode mais retroagir. Então, a gente investe muito em energia renovável, pensando nessa sustentabilidade. Nós voltamos a ter uma agenda muito forte de investimentos e o banco financiando na questão do saneamento básico, isso é fundamental. O Nordeste ainda tem índices muito preocupantes de cobertura de saneamento nas suas cidades, algo em torno de 30%, é muito pouco ainda o que a gente quer. Então o banco, nesses últimos 2 anos, multiplicou por 10 a capacidade de financiamento também no saneamento e outras cadeias também, até a própria Nova Indústria Brasil, que é um programa federal que está também tendo resultados interessantes, muita coisa acontecendo no Nordeste, ele tem esse olhar, são indústrias que têm a sustentabilidade como foco, a eficiência, a melhoria dos processos de produtividade, mas principalmente de sustentabilidade e proteção ambiental. E a gente sabe que tem também 2 agendas que são muito caras para esse governo, que é o que eles chamam de neoindustrialização, né, de uma reindustrialização ali no desenvolvimento industrial do Nordeste e de uma aproximação com os microempreendedores. Queria saber o que, depois desses 2 anos, já estamos aqui 2 anos e meio, né, o que já foi feito com o Banco do Nordeste para atender esses 2 pilares que são parte de uma agenda aí do governo federal. Aí a nossa preocupação sempre foi buscar essa inclusão, né, de todos terem acesso a crédito, né. O banco já tem programas de microcrédito produtivo orientado que pega o pequenininho, né, aquelas pessoas que muitas vezes não tiveram nem acesso a crédito, que tiveram pela primeira vez através desses programas. Nós estamos impulsionando o crescimento dele. Um é o Crédito Amigo, né, que é o microcrédito urbano, o outro é o Agroamigo, que envolve a agricultura familiar. São 2 programas que têm quase 4 milhões de clientes, que envolvem por ano mais de 20 bilhões de reais de financiamento da região. Então, a gente vê com esse crescimento desses 2 programas que a gente já está conseguindo atingir uma capilaridade e chegar a muita gente que lá atrás era invisível, que hoje tem acesso a crédito e histórias muito bonitas de quem teve muitas vezes um acesso a R$1.000, R$1.500 e conseguiu desenvolver um empreendimento e hoje ela já está numa condição muito melhor de vida. Então, essas histórias que a gente tem buscado replicar nos vários financiamentos que a gente faz. Tem também um olhar que o banco
tem muito cuidado nas micro e pequenas empresas, que são as maiores geradoras de emprego e que representam mais de 90% dos empreendimentos do Nordeste, que tem uma vocação muito forte para comércio e para serviço. Então, o banco também tem esse olhar. E hoje, com dados já de 2025, nós vamos aplicar os nossos recursos, mais de 60% no micro e no pequeno. E vamos manter um alto grau de investimentos no médios e grandes, algo em torno de 38% de tudo que o banco faz vai para esse segmento, justamente para dar a condição de atendermos a tudo que está acontecendo no Nordeste, mas com a capilaridade que nos interessa, que é atingir um público prioritário, que é o pequenininho. É muita gente que a gente cuida para conseguir realmente fazer as coisas acontecerem. Qual que o senhor deseja que seja a marca do senhor depois de um período aí no Banco do Nordeste? A gente quer que o banco continue a crescer, porque sabemos que o banco crescendo, como está crescendo, né, da forma correta, olhando todos os municípios que nós atuamos, os 11 estados que nós atuamos, nós estamos ajudando o Nordeste a se desenvolver com créditos bem significativos, né? O Banco Nordeste vai investir esse ano próximo de 70 bilhões de reais. Então, nós estamos contribuindo muito nas cadeias produtivas da região. Isso, com certeza, está ajudando o Nordeste a crescer, a gerar emprego, a gerar renda, está ajudando o Nordeste a diminuir desigualdades e está dando realmente condições para que as pessoas possam empreender, que hoje é um grande sonho de grande parte da população, é ter financiamento que possa ajudar ela a crescer, a se desenvolver. E o banco tem uma característica que muito nos orgulha também. Não é só emprestar dinheiro, não é só financiar. O banco faz isso, mas faz isso com orientação, porque isso faz uma diferença muito grande. Você recebe o dinheiro, recebe a orientação e aplica bem esse recurso. E isso traz um retorno muito grande para o banco, porque a inadimplência hoje de programas de microcrédito é muito pequenininha. Então, isso mostra claramente que quando você tem uma política consistente de financiamento, quando você tem uma política que orienta a aplicação adequada desse recurso, o retorno para a população é imediato e é um retorno muito importante para o crescimento dessa camada da população que a gente quer atingir. De quanto é, mais ou menos, a inadimplência que você mencionou? Olha, o ano passado, o banco teve uma inadimplência recorde, a menor inadimplência da sua história, que foi algo em torno de 1,9%. Então, é uma inadimplência muito pequena em relação, inclusive, ao setor financeiro. E isso, com certeza, é fruto dessa preocupação que o banco tem no social, principalmente na orientação. E isso faz uma diferença muito grande no retorno. Podemos falar um pouquinho de política? Podemos. Em 2024, chamou a atenção a vitória do centro e da direita em várias capitais no Nordeste, né? Uma região onde o presidente Lula costuma encontrar um eleitorado fiel e que votou nele majoritariamente em 2022. Como que o senhor define o que tem acontecido politicamente no Nordeste nos últimos anos? O Nordeste está indo mais para a direita? Veja, a gente tem eleições no Brasil de 2 em 2 anos, né? E tem tido uma compreensão, principalmente nas eleições para presidente e para governadores, de que a população enfoca muito o trabalho que foi realizado, né, que está sendo realizado. Então, eu acho que em 2026 o presidente Lula tem muito ainda ao que entregar para a população nordeste. E vai haver uma comparação. A eleição também você compara as duas propostas, né? Eu fui governador 8 anos, estou acompanhando o trabalho agora desse terceiro mandato do presidente Lula no Banco do Nordeste e a gente vê claramente a diferença de tratamento que o governo federal dá hoje aos estados nordestinos, de obras acontecendo, de parcerias federativas, de buscar realmente fazer com que haja uma melhoria da qualidade de vida da população. Então, são projetos diferentes na região, onde quem compara o que está sendo feito e o que foi feito, principalmente no período 19 a 22, vai ver que é uma diferença enorme na forma de cuidar, na forma de aplicar os recursos públicos, na forma de fazer parcerias. Então, para o Nordeste, eu não tenho dúvida daquilo que eu tenho acompanhado, que eu conheço, de que vamos ter mais uma vez uma grande vitória do palanque do presidente Lula. E como que o senhor vislumbra esse cenário político para a eleição nacional de 2026? O Brasil continua com a polarização, isso vem ocorrendo há algumas eleições, né? E o que tem que ser feito é continuar a trabalhar, buscar realmente
fazer a agenda do trabalho, das entregas, das políticas públicas que cheguem e que façam a diferença para a coletividade. Eu acho que o grande mérito das políticas públicas do presidente Lula é que ele enfoca efetivamente a coletividade, a chegar à melhoria das condições da população como um todo, seja na educação, seja na saúde, seja nas políticas habitacionais, seja na política de geração de emprego, seja no crédito que a gente atua, né? Então são políticas que chegam a mais pessoas com coletividade. Então esse é um projeto importante de ser continuado, porque realmente tem feito bem ao Brasil. O Brasil está crescendo com sustentabilidade, está crescendo com geração de emprego e tem muito ainda o que ser feito, né? O Brasil andou para trás no passado recente e agora está andando para frente. Então é importante continuar andando para frente. E aí, queria falar um pouquinho de Pernambuco, estado que o senhor governou por 2 mandatos, né? O senhor construiu sua carreira política pelo PSB. Queria entender como o senhor tem avaliado a gestão atual do governo, como é essa relação do Banco do Nordeste com o governo atual da Raquel Lira. Bom, o Banco do Nordeste ele tem também essa característica de estar muito próximo dos governos estaduais. E o fato de eu ter sido governador ajuda muito nessa interlocução. Alguns governadores com mandato foram meus colegas há 4 anos atrás. Então, a gente tem uma interlocução muito boa. No caso de Pernambuco, a gente tem atuado, o banco é parceiro do governo do estado, inclusive fez agora recentemente financiamentos importantes aí nessa área de saneamento básico, né? A gente está atuando ali para fazer com que haja condições de sanear Fernando Noronha, né, que é um paraíso, um patrimônio do mundo que Pernambuco cuida, e o banco está ajudando justamente no saneamento básico da ilha. Então, as parcerias elas acontecem de maneira muito consistente e é esse meu foco. Independentemente do partido que está à frente do governo. Independentemente do partido que está à frente do governo. Eu sofri muito perseguições quando eu era governador e sei como é importante ter políticas públicas federais presentes no estado. Isso é uma orientação do presidente Lula e eu sigo elas muito com a certeza de que é o caminho adequado, o caminho certo, e eu tenho conversado com todos os governos e isso tem feito um efeito muito importante. O banco tem crescido em todos os estados do Nordeste que nós atuamos. E aí, o governo federal tem mantido também uma boa relação com o governo estadual de Pernambuco, da Raquel Lira, mas chamou a atenção aí na semana passada a ausência da governadora em eventos com o presidente Lula lá em Pernambuco. Essa ida dela para o PSD indica, de certa maneira, que ela pode não apoiar a reeleição do presidente Lula? Como que o senhor está vendo o cenário da política em Pernambuco? A gente vê Pernambuco crescendo, né? O presidente Lula está dando condições realmente de muitos investimentos no estado. Então, claramente a população de Pernambuco vai querer a continuidade do trabalho que o presidente Lula vem desenvolvendo e a gente espera efetivamente que isso ocorra em Pernambuco. Então, quem estiver do lado do presidente Lula, não tenho dúvida que vai estar do lado certo aí para o melhor de Pernambuco. Vai ser o João Campos? João Campos já disse que vai estar ao lado do presidente Lula. É um concorrente forte aí para a governadora? Se for candidato, é um candidato importante, né? Tem serviços prestados já a Pernambuco, né? Como prefeito da capital, como deputado federal, como membro do nosso governo. Fui governador e João Campos foi nosso chefe de gabinete, então ele já tem serviços prestados importantes, como o pai dele também teve serviços prestados fundamentais aí para o crescimento de Pernambuco. Então, eu não tenho dúvida aí que João tem uma estrada aí muito interessante ainda vai ter muito trabalho para o Pernambuco que ele vai desenvolver em favor da população. E com relação ao senhor, o senhor pretende disputar algum cargo no ano que vem ou pretende seguir, se o presidente Lula o mantiver assim, pretende seguir à frente do Banco do Nordeste? Eu tenho uma carreira política diferente um pouco do normal, né? Eu fui secretário do ex-governador Eduardo Campos por quase 8 anos, né? Fui secretário da administração, depois fui secretário da Fazenda, depois fui convidado pelo grupo político do governador Eduardo Campos para ser o candidato à sua sucessão. Ganhamos as eleições, eu disputei 2 eleições na minha vida, foi as 2 eleições para governador, cumpri os meus 2 mandatos, né? Cumpri 8 anos até o último dia
do meu mandato. E hoje eu tenho uma atividade numa estatal, né, num banco público. Inclusive, não tenho mais filiação partidária justamente para ter uma condição de isenção no trabalho do banco que é necessário dentro das regras do sistema financeiro, e estou muito satisfeito com o trabalho que a gente vem desenvolvendo no Banco do Nordeste. Então, minha carreira política ela foi muito peculiar. Ela foi naquele momento que as forças políticas de Pernambuco entenderam que eu tinha uma necessidade de continuar, de fazer um trabalho de continuidade ao que Eduardo Campos fez em Pernambuco. E agora eu estou muito satisfeito com o que a gente está fazendo no banco. Então não há, por nossa parte, interesse em voltar para a política, de disputar mandatos, até porque cumprimos uma missão que não foi fácil. Foram 8 anos muito difíceis que aconteceram nesse Brasil, justamente o período que eu fui governador, mas conseguimos avanços importantes para Pernambuco, que eu me orgulho muito, principalmente quando nós atingimos o primeiro lugar do IDEB na educação pública, no ensino médio, onde Pernambuco foi destaque nacional na nossa gestão. E o nome do senhor foi mencionado aí quando no início do ano se falava em fazer uma reforma ministerial mais ampla, levar o senhor eventualmente lá para a esplanada dos ministérios. Não houve essa reforma mais ampla, como foi especulado aí pelos analistas, pela imprensa, mas chamado a integrar um outro cargo ali no governo Lula, seja no final desse mandato, seja caso ele seja reeleito, a partir de um próximo governo, o senhor aceitaria? Eu tenho uma carreira dedicada ao serviço público, né? Eu sou, há mais de 30 anos, sou servidor do Tribunal de Contas de Pernambuco, sou auditor das contas públicas, ainda tenho um vínculo com o tribunal, apesar de estar à disposição do Banco do Nordeste. Então, eu decidi lá atrás, quando fiz concurso, quando ingressei no serviço público, que eu ia seguir uma carreira no serviço público. Então, tudo que for relacionado ao serviço público, que eu for convidado, evidentemente que a gente vai analisar, e se for para contribuir com o meu estado, com minha região, com o próprio país, a gente está sempre à disposição para ajudar. Agora, efetivamente, a gente tem que ter projetos que a gente saiba que pode ser útil dentro desse contexto. Hoje o senhor tem confiança que o Banco do Nordeste está mais próximo dos pequenos empreendedores do que estava antes da chegada do senhor? Eu não tenho dúvida que a gente avançou muito nessa política, até porque o banco está crescendo em todas as áreas, em todos os estados, em todos os segmentos econômicos. Então, a gente está dando realmente uma contribuição do banco estar presente. E isso é muito importante, porque o banco realmente ele pode fazer uma diferença a partir das suas peculiaridades, taxa de juros subsidiados, atuação em mais de 2.000 municípios, políticas de microcrédito, política para as micro e pequenas empresas, políticas estruturadoras para os médios, para os grandes, para os vários segmentos econômicos que nós atuamos. Então, eu não tenho dúvida também que o banco está cumprindo um papel importante na nossa gestão, que é de crescer, mas crescer fazendo com que todos tenham a oportunidade de empreender na região. E o senhor tem tido retorno disso? Digo, histórias reais, assim, de como esse crédito chega para a população? Como tem sido isso? Tem muitas histórias bonitas, realmente, de quem era bem pequenininho e hoje já pulou e avançou degraus, de quem começou com uma loja e que hoje tem vários empreendimentos, de quem pôde criar já seus filhos, já que seus netos, e hoje isso tudo vai avançando. Então, tem muitas histórias bonitas, seja dentro das cidades, seja também no campo, né? O banco atua muito na agricultura familiar, na agricultura empresarial, e a gente fica muito feliz de saber que essa contribuição é uma contribuição importante para as pessoas. A gente quer continuar investindo, gerando emprego, e quer também dar oportunidades de quem quer investir nos diversos graus econômicos de poder fazer. Isso está acontecendo na região como um todo. Presidente, mais uma vez, obrigada por aceitar nosso convite, estar aqui conosco. Falamos muito de como vem sendo feito esse trabalho do senhor à frente do banco. Queria entender o que o senhor vislumbra aí para o futuro do banco, o que vem sendo feito ou pensado para os próximos anos ou próxima década, inclusive, do banco. Bom, o banco tem o desafio de continuar crescendo, né? E a gente tem procurado, como instituição financeira, ter oportunidades também de novos fundings, né? O banco tem o Fundo Constitucional, que esse ano vai chegar perto de 50 bilhões de reais, mas para ele continuar crescendo além do Fundo Constitucional, ele precisa de novos fundings. Então nós estamos trabalhando com isso, né? Junto principalmente a Banco Mundial, Banco Interamericano, Agência Francesa de Desenvolvimento, Banco Europeu, CAF,
são instituições que a gente pode fazer parcerias. Para atrair mais dinheiro. Mais dinheiro e esse dinheiro ser aplicado na região Nordeste em projetos estruturadores, seja na questão de energia, seja também de outras áreas de infraestrutura, seja no microcrédito. Isso para nós é muito importante, isso é um trabalho de captação que às vezes demora um pouco, mas quando chega ele dá realmente uma dinâmica importante. O banco voltou também a atuar de maneira muito junto com os bancos públicos, né? Sempre se complementando, isso é fundamental. Então nós temos parcerias com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, voltamos a operar com o BNDES na região, com a FINEP, né, que é um braço importante governamental para a inovação, que é também uma área que o Nordeste precisa avançar muito, né, crescer nessa questão da inovação, da ciência, da tecnologia, até porque o mundo está hoje digital, está rápido, precisa realmente de respostas rápidas. Então, a gente está muito atento também à inteligência artificial, o que é que isso pode ajudar também na diminuição de burocracia, na agilidade do atendimento. Então, esses são projetos para o futuro aí que a gente quer realmente tocar e que isso seja realmente um facilitador cada vez maior para a atração de novos investimentos, de novos clientes e cada vez mais a região tendo acesso a crédito que possa ser condizente com os empreendimentos e os desafios da região. Em termos dessa busca de novos parceiros para essa captação, para esse funding, como você diz, qual que é o patamar hoje do banco e para qual patamar ele precisa avançar, digamos assim, de recursos para conseguir fazer frente a todos esses desafios que o senhor mencionou? Incentivo à inovação, inteligência artificial, como que isso fica aí mensurado, digamos assim? Veja, nós tivemos esses últimos anos um crescimento de quase 40%, né? Um crescimento bem interessante. Evidentemente que para continuar a crescer nesse ritmo a gente precisa desses fundings, por isso que a gente está indo atrás também e procurando cada vez mais ser um banco mais eficiente, né? Um banco mais inovador, um banco que realmente tenha uma empatia com a população cada vez maior, que ela se sinta representada por essa instituição financeira que ela tem acesso, né? Então isso é um desafio que a gente tem colocado no nosso dia a dia, né? Comunicar mais, a gente está tendo essa oportunidade hoje aqui com vocês de comunicar, né? Num programa nacional, o que o Banco do Nordeste faz, porque em todo lugar que eu vou, a gente mostra, eu não tenho dúvida que investir no Nordeste vale a pena. Então a gente tem procurado divulgar isso e que pode contar também com o Banco do Nordeste para quem quer avançar, quem quer crescer mais e quer ter o Nordeste como também um cenário interessante desse crescimento. Então o senhor tem feito uma articulação também com o empresariado de fora do Nordeste, é isso, para apresentar essas possibilidades? Nós recebemos muita gente, mas também vamos atrás de muita gente, principalmente em segmentos econômicos que a gente sabe que pode contribuir para uma velocidade que a gente quer dar no dinamismo da região, né? Então, isso faz parte também do nosso trabalho de prospecção de investimentos e de clientes que possam nos ajudar e ajudar o Nordeste a crescer. E tem alguma área onde o banco hoje não entra e que o senhor acha que é importante entrar em termos de financiamento no Nordeste? Isso é uma coisa importante, porque o banco ele tem essa característica, nós atuamos em tudo que é relevante na região, o banco de alguma forma tem atuado. O nosso desafio é estar cada vez mais presente, né, em tamanho também e em presença também com parcerias cada vez maior. Agora, evidentemente que tem discussões que vão para o futuro, principalmente nessa área ambiental, essa chegada do hidrogênio verde, que envolve recursos muito altos. Então, a gente tem que também ver formas de estar presente dentro dessas novas equações financeiras e como o banco pode ajudar para que esses empreendimentos que envolvem um volume muito grande e expressivo de recursos, nós também possamos ajudar a participar, mas estamos muito presentes, seja na parte de energia, seja agora com a introdução do hidrogênio verde, essa nova dinâmica da tecnologia da informação, a instalação de data centers que a gente vem ocorrendo no Nordeste, isso para nós também é muito importante. E as obras estruturadoras, né? A gente vê os nossos portos cada vez melhor equipados no Nordeste, e o Nordeste é a porta de entrada dos investimentos que vêm dos Estados Unidos, da Europa, dos outros continentes. A gente vê também
nossos aeroportos também mais preparados para receber mais turistas, né? E o turismo também é um segmento econômico que a gente vê condições de crescer cada vez mais. O Brasil tem crescido, finalmente, depois de várias décadas sem crescer no turismo, e o turismo do Nordeste tem que estar nessa equação também de crescimento. Presidente, agora a gente vai para o nosso quadro que se chama Lado B. É uma tentativa aí de trazer um pouco quem é a pessoa, quem é a figura por trás do cargo. Então, eu começo fazendo justamente essa pergunta. Quando o senhor sai do Banco do Nordeste e vai para casa, quem é o Paulo? É um Paulo que está longe de casa, né? Porque minha família ficou em Recife, então eu ainda tenho essa dificuldade de segunda a sexta estar longe da família. Então, muita saudade, mas toda sexta-feira a gente tem tido esse cuidado de estar em casa com a família, que é uma das coisas que mais faz falta, né? Fui governador 8 anos, já tive uma limitação de tempo muito grande com a família, e agora essa distância a gente tem procurado suprimir justamente quando sai do banco e procura estar conversando com todo mundo, e a saudade aumenta, e no fim de semana a gente cumpre essa etapa. E o que tira o seu sono hoje em dia? Tem alguma coisa que tira o seu sono? Veja, eu já tive meus sonos mais complicados quando eu era governador. Eu posso imaginar. Agora as coisas estão um pouco mais tranquilas, mas sempre tem preocupações, né? Nós estamos numa instituição que tem serviços prestados e serviços a serem prestados relevantes, né? Então a gente sempre tem um ritmo de trabalho muito intenso e procura realmente as preocupações que chegam, os problemas que chegam, os desafios que chegam, a gente procura resolver, né? Eu aprendi isso lá quando eu fui secretário de Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco, que não pode dar intimidade para problema. Então a gente procura não dar intimidade para problema justamente e tentar resolvê-los. Então quando tem alguma coisa que está preocupando mais, a gente vai atrás de resolver logo, justamente para não perder o sono. E tem alguma figura que te inspira? Tem muitas pessoas que nos inspiram. A história brasileira é uma história bem interessante. O meu estado tem figuras também ícones, né, que muito contribuíram no estado de Pernambuco, e a gente tem muito nordestinos. Eu gosto muito das figuras nordestinas, o que elas representam nos vários segmentos que atuaram, que o Nordeste tem um patrimônio cultural e histórico muito, muito forte, que até precisa ser cada vez mais reconhecido. Tem alguma específica que vem à mente? Não, tem várias. Pernambuco mesmo foi um estado que teve figuras na política que são marcas interessantes, né? Doutor Miguel Arraes, que fez agora 20 anos do seu falecimento, o próprio neto dele, o Eduardo Campos, são figuras na política que nos inspiram muito. Na literatura teve outro tanto, né? Teve também Dom Helder Câmara, que foi um defensor da paz, um defensor da igualdade, da redução da pobreza, da igualdade entre as nações. Então tem tanta gente interessante. É até bom não citar muito para não esquecer de outros importantes. E como que o senhor consegue desconectar? O senhor consegue desconectar em algum momento do trabalho, do noticiário, da política? Consigo. Quando? Principalmente agora, e fazendo o quê? Principalmente no fim de semana, né? Quando eu era governador, não tínhamos fim de semana, né? Sempre tinha problema na saúde, problema na segurança, etc. Agora não, sexta-feira dá para desligar e se preocupar, e segunda-feira voltar para o trabalho. Tem algum hobby? Eu gosto de ler, gosto de ver filmes, né, séries, gosto de estar com a família, gosto de estar com os amigos. Isso é o que a gente preza mais hoje em dia. Muito obrigada, eu agradeço muito por essa entrevista, e o A Notícia está sempre de portas abertas para recebê-lo. Obrigado também, é uma alegria estar aqui. E obrigada especialmente a você que nos acompanhou pela audiência. O A Notícia volta na semana que vem. Até lá!